Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Publicar fotos de crianças nas redes sociais é muito comum, tanto que já foi batizado até de sharenting. Mas o que pode parecer para muita gente um ato inofensivo envolve riscos e pode ter consequências indesejadas no futuro. Afinal, o alcance dessas postagens é desconhecido. O assunto virou tema de um projeto de lei na França. O país quer ser o primeiro do mundo a proibir publicações de crianças nas redes sociais. E vários países já têm campanhas para evitar essa prática, ou pelo menos para orientar sobre ela. Só para vocês terem uma ideia, até os 13 anos de idade, cada criança possui, em média, cerca de 1.300 fotos circulando nas redes, alertou uma ativista pelos direitos infantis, a Anne Longfield, em um relatório que foi elaborado quando ela atuava como comissária da infância na Inglaterra. Especialistas indicam a restrição de acesso a essas fotos e também os cuidados redobrados na hora de escolher uma imagem. Bora conversar sobre isso? Eu, Thaís Dias, sigo por aqui sempre no nosso Seus Filhos em versão ampliada e junto comigo também ela por aqui, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Vamos enfrentar essa questão, né? Vamos nessa. Pronto, falei. Começamos ouvindo a Juliana Garcia, que tem um filho de 2 anos. Ela compartilha fotos do pequeno nas redes sociais para que a família possa acompanhar o crescimento dele, mas garante que toma alguns cuidados. Tranco o Instagram, tento sempre postar as fotos nossas, né, minha, do meu filho, depois que a gente sai dos lugares. Nunca posto foto dele sem roupa, acho isso também muito perigoso. Mas eu acabo postando sim, porque a gente tem familiares que moram longe e acho que é uma maneira de facilitar, todo mundo acompanha mesmo e mata um pouco da saudade. Então eu tomo um pouco de lugares, mas ainda assim eu vejo um maior benefício em postar as fotos na internet. Postar ou não postar? Eis a questão, Roseli. O que você diria para os nossos ouvintes? É preciso muito cuidado, né? Muito cuidado e muita reflexão, porque parece simples, Thaís, a gente publicar a foto numa rede que a gente só tem conhecidos e parentes, parece que está seguro, mas é bom saber que nada, absolutamente nada na internet é seguro. Então, quando se trata de foto de filhos, sobrinhos, netos, é preciso pensar muito bem antes de publicar. Palavra de ouvinte. A comunicadora Bianca Doeller, que é mãe do Caio de 2 anos, conversa conosco agora. Ela e o marido optaram por não publicar as fotos do filho. A gente não posta fotos dele, nem chegamos a conversar, combinar sobre isso, simplesmente fluiu para isso. E hoje, vendo, né, tudo que a tecnologia evoluiu, né, os deepfakes, nos leva a pensar que a gente inconscientemente já tomou uma decisão interessante. E a Bianca ainda fala conosco sobre algumas estratégias que usa para que os parentes que moram longe possam matar a saudade da criança. O WhatsApp, né, mandar fotos e fazer ligações de vídeo. Roseli, a gente entende muito isso. Eu que tenho 2 filhos, né, que são crianças e os parentes moram longe, você quer, de alguma forma, colocar ele ali. E a gente tem orgulho do filho, aí quer postar, né, para mostrar ali quanto seu filho é legal, quanto seu filho é bacana, mas é preciso muito cuidado, né? É preciso muita atenção nessa hora. Precisa radicalizar e não postar nada ou precisa apenas ter alguns cuidados? Olha, eu acho que a Bianca tomou uma decisão muito sensata, né? Porque tem todos os riscos da rede, que são riscos de segurança principalmente, mas é preciso pensar também, Thaís, no respeito à criança, né? O que será que ela vai pensar mais tarde quando ela vir as fotos dela, determinadas fotos, na internet? E quando for adulto, como é que ela vai se sentir sabendo que há fotos dela criança na rede, que colegas de trabalho podem ter acesso? É complicado isso. A gente deveria, na verdade, pensar
principalmente nesse respeito ao nosso filho. A gente deve respeito a ele, a privacidade dele. Aliás, a gente precisa até ensinar o nosso filho, lá perto da adolescência, a ter e manter a sua privacidade. Mas se nós somos os primeiros a transgredir isso, fica complicado ensinar mais tarde, não é? Para bom entendedor. A psicóloga e diretora da SaferNet, Juliana Cunha, reforça que é importante restringir o acesso das fotos na internet. Vamos ouvi-la. Tem essa questão também da segurança das crianças, ou seja, imagens que tenham o uniforme da escola, que mostrem a rotina dessa criança, onde ela vai, o que ela faz. Isso também pode ser usado, né, para localizar e saber a rotina daquela família e até cometer algum tipo de crime. Além do fato de toda criança, ela tem direito à privacidade, ela tem direito a ter sua imagem preservada. Roseli, mundo virtual, mas risco real, né? Real, muito real. Nós temos, na própria internet, os pais podem encontrar muitos experimentos sociais que mostram, né, o quanto a criança é frágil frente aos riscos da rede. Então, os pais ensinam que a criança não deve falar com estranhos. Daqui a pouco a criança está falando com estranhos porque se esqueceu completamente das orientações que recebeu dos pais. Então, é preciso pensar muito bem nos riscos, na segurança e no bem-estar da vida da criança. Vamos navegar! E qual é a sua indicação, Roseli, sobre esse assunto? Você sabe, Thaís, a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma série no YouTube muito interessante que chama Famílias em Pauta. Vou indicar um capítulo dessa série cujo título é Perigos e Impactos da Exposição dos Filhos na Internet. O que você precisa saber. Basta procurar esse título no YouTube, no canal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então tá lá, eu só vou pedir para você especificamente voltar nesse título do vídeo que você sugeriu pra gente, que está, né, nesse canal da Sociedade Brasileira de Pediatria, nessa série Famílias em Pauta. Perigos e impactos da exposição dos filhos na internet. O que você precisa saber. O tal sharing, o compartilhamento de imagens dos filhos nas redes sociais, continua sendo o nosso assunto por aqui nos Seus Filhos em Versão Ampliada. E a escola? Diz o quê? Do Rio de Janeiro, fala conosco agora a Rose Dias, que é diretora de uma escola estadual. E ela afirma que, para garantir a privacidade dos alunos, tira fotos apenas dos projetos escolares. Nossa privacidade é o seguinte, nós temos um Instagram, mas a gente procura não fotografar os alunos. A gente fotografa os trabalhos, as ações, os projetos, mas não os alunos. Então é uma privacidade que a gente mantém deles, né? Que fica assegurado que nada, em imagem nenhuma deles vai ser divulgada. Agora entre eles fazem as divulgações, mas o colégio em si não divulga, entendeu? E essa é uma questão que a gente fala pouco, Roseli, mas acontece, né? Cada vez mais os pais querem esse compartilhamento, querem ver o filho ali nas redes sociais da escola, ou mesmo receber essas imagens pelos aplicativos. Mas a gente precisa pensar no papel da escola, e nesse caso não é divulgar a imagem, né? Não mesmo, e há tantas escolas que fazem isso, Thaís, mas tantas. Basta dar uma busca na internet para a gente ver como há fotos de escolas mostrando os alunos fazendo uma determinada prática ou um trabalho. E isso é muito arriscado. Primeiramente, por respeito aos alunos mesmo, né? Da mesma maneira que os pais precisam respeitar a imagem dos filhos, a escola precisa respeitar a imagem dos seus alunos. É uma lição que ela dá fazendo isso também. Mas é preciso que os pais estejam atentos, porque até em publicidade escolar aparece criança na escola, os seus alunos, sem que a escola perceba que ela está indo, inclusive, contra, né, a decisão dos pais. Eles foram consultados para isso?
Cuidar dos filhos não é tarefa simples. E muitas vezes nós, pais, recorremos à internet para buscar ajuda, para compreender um pouco mais sobre determinado assunto que envolve essa missão. E aí mora um perigo: as fake news. Um levantamento feito pela comunidade Ohana aponta que 98% dos pais já se depararam com notícias falsas na internet sobre os cuidados com os filhos. Então, como vamos lidar com essa nova realidade? Como buscar orientação? Calma, que estamos aqui para te ajudar. Esse é os Seus Filhos em versão ampliada. Pronto, falei. Por causa de uma publicação mentirosa nas redes sociais, a Débora Berti deixou de vacinar a filha mais velha contra o HPV, vírus que pode provocar doenças genitais e até o câncer. Por mais que você tenha informação, que você saiba, né? Eu fiquei muito assustada. Roseli, a gente está vivendo uma enxurrada, né? De informação, muitas delas falsas ou retiradas de contexto, e a gente fica com muita dúvida, né? O que de fato está valendo, o que não está. Como agir nessa situação? O que você diria de orientação para os pais, por exemplo, para a Débora, que deixou até de vacinar a filha por conta de informação falsa? Pois é, nós temos muitas informações que são tiradas do contexto também. Não são totalmente falsas, mas fora do contexto se transformam, né, numa verdade mentirosa, vamos dizer assim. Então é preciso muito cuidado. Quase todos os pais que têm filhos pequenos precisam ouvir o médico que acompanha. Pode ser do SUS, pode ser o médico particular. É preciso ouvir realmente gente que entende da questão. Essa história da vacina é muito preocupante, né? Porque foram muitas notícias falsas que circularam e muitos pais deixaram de vacinar seus filhos por conta disso, o que coloca seus filhos em risco de pegar doenças que já estavam fora, né, da nossa cultura, da nossa sociedade, e começam a voltar justamente por falta de vacinação coletiva. Então é preciso buscar pessoas que saibam mais daquele assunto, com quem a gente possa trocar ideias a respeito da notícia que a gente recebeu. Eu também quero falar. A Débora, que a gente ouviu agora há pouco, se arrependeu de não ter vacinado a filha e vai imunizar a caçula assim que ela tiver idade. Hoje, ela diz que confia nos médicos, Roseli, e também no que dizem as meninas. A Júlia tem 18 anos e a Yasmin, 9 anos, e se tornaram filtros importantes também na hora de diferenciar o conteúdo verdadeiro do falso. E agora a gente vai ouvir as duas. Tem hora que ela fala, Ju, você viu não sei o que? Eu falo, mãe, nada a ver. Eu fico, mãe, pelo amor de Deus, mãe. E ela, não, mas é verdade. Eu, não, mãe. Oh, mãe. Roseli, os filhos podem ajudar, eles estão vivendo esse contexto muito de perto, né? É importante também ouvir os jovens. Muito importante, estou morrendo de rir aqui. Menos, mãe, menos, né? Menos acreditar em tudo que você vê na internet, que você lê. Tem muita montagem, tem muita transformação de uma notícia, de uma foto, né, que fala totalmente outra coisa. E os adolescentes e as crianças muitas vezes percebem. Nem sempre eles conseguem, com essa percepção, aplicar na própria vida. Mas olha, eles são espertos na internet, como eles só. Na minha opinião... A gestora da comunidade Ohana, Vivian Salomão, que é responsável pelo levantamento que trouxemos agora há pouco, mostra que as fake news podem sim ser muito perigosas. Infelizmente, os pais eles ficam muito amedrontados, inseguros diante daquelas notícias que pulverizam e acabam se tornando falsas verdades, né? Então, leva a família a tomar decisões inadequadas. Então, a fake news para a criança, ela é prejudicial à saúde, ao desenvolvimento emocional, ao convívio social. E a gente continua ouvindo a Vivian, né? Porque ela vai falar pra gente que geralmente as fake news têm uma linguagem fácil e não mostram a fonte da informação. É preciso ficar muito atento.
Fala, Vivian. O importante é ela ir para profissionais de confiança, seja ele um médico conhecido, renomado, ou mesmo um profissional da saúde, qualquer área, buscar profissionais de confiança que possam contrapor ou mesmo confirmar se aquela informação é verdadeira ou não. É tomar muito cuidado, porque, como ela disse, muitas vezes tem uma linguagem que aproxima a gente dessa informação e a gente acha, não pode ser falso. Só que pode ser falso, ou mesmo que não seja falso, às vezes é retirado de contexto e fica com outro sentido, com outro significado. O adulto, assim como as crianças, mas a gente vai falar das crianças já, o adulto ele precisa também passar por essa educação digital, né? Sim. A gente começou a usar a internet sem nenhum tipo de formação. E olha, muitos adultos caem em fake news assim, e olha, são adultos que têm estudo, têm diploma de nível universitário, e mesmo assim caem em notícias falsas. Então é preciso realmente muito cuidado, muito pensamento crítico, né? E saber como buscar, saber se aquela notícia, aquela situação é verdadeira ou fantasiosa, na própria internet. Vamos navegar! E aí, Roseli, para ajudar a gente nessa educação digital, qual é a sua indicação? Eu escolhi um site que é exatamente sobre internet. O título do site é olhardigital.com.br. E o título desse artigo é isso que eu acabei de dizer. Conheça 4 dicas para evitar ser vítima das fake news. É bem interessante. A educação digital das famílias continua sendo o nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. E a escola? Diz o quê? Para o professor carioca Alan Barbosa, do Ensino Fundamental, a escola tem um papel importante no debate sobre fake news. Eu comento com os alunos o seguinte: os alunos devem chegar à conclusão de que é imprescindível refletir sobre as informações de uma notícia e checar antes de repassá-la para os outros. Para isso, é necessário pesquisar e ter um olhar crítico sobre o conteúdo, a forma e o meio pelo qual a informação está sendo veiculada. Para a mentira não se tornar várias mentiras e assim vai, né? É isso, Roseli. A escola também tem que abrir esse debate dentro de sala de aula para orientar, para educar esse jovem? Certamente, Thaís. A escola tem como função formar pessoas que pensam. Não é pessoas que conhecem muito conteúdo, uma quantidade enorme de conteúdo, mas que sabem pensar a respeito desses mesmos conteúdos, né? Então, a educação digital deveria ser uma grande missão da escola atualmente, porque todos os seus alunos, ou pelo menos a maioria, têm acesso à internet e não tem a menor formação para como acessar a internet, o que olhar, o que não procurar, o que fazer quando encontrar determinadas imagens ou notícias. Então, sim, cabe à escola essa função. Quatro em cada 10 jovens afirmaram estar com problemas de saúde mental, de acordo com uma pesquisa realizada pela STEAM4, organização não governamental britânica dedicada à defesa da saúde mental de jovens. E as redes sociais teriam um impacto significativo nesse resultado. O estudo realizado com jovens entre 12 e 21 anos aponta ainda que esse acesso às redes sociais pode fazer com que crianças e adolescentes odeiem os seus próprios corpos, fiquem mais agressivas, retraídas e se exercitem de forma excessiva, podendo causar até danos a si mesmo. Bora conversar sobre esse assunto, refletir sobre o impacto das redes sociais na vida dos jovens. Esse é os Seus Filhos em versão ampliada. Que sufoco! Começamos com um relato do João Paulo, de 12 anos.
e eu costumo passar meu tempo na internet por umas 5 horas por dia. A internet, ela me ajuda muito a conversar com meus amigos que não moram perto de mim. E na internet eu vejo muitos vídeos, isso me distrai, mas tem algumas consequências, como eu fico mais ansioso, eu dou mais trabalho para acordar de manhã, para ir para a escola. É isso mesmo, né, Roseli? Você vai ficando envolvido ali de uma certa forma, especialmente nas redes sociais, que tem uma velocidade, né, de conteúdo muito grande, causa essa ansiedade, causa angústia. E o que você diria para esses jovens sobre esse assunto? Olha, primeiramente eu diria para ele diminuir esse tempo, 5 horas por dia. Se a gente contar o tempo que a gente tem durante um dia e o tempo assim possível da gente fazer alguma coisa, ele está gastando tempo demais na internet, assim como boa parte dos adolescentes, no início como ele, ou mesmo mais lá para frente, no final. É preciso muito cuidado, né? Porque quando a gente entra na internet, a gente se embaraça. Se embaraça porque são tantas as linhas que vão se cruzando, que às vezes o adolescente entra para ver uma coisa que um colega dele falou para ele que ele tinha que ver, e daqui a pouco ele já viu mais de 20 coisas, uma coisa leva a outra, não tem fim, né? Então é preciso o próprio adolescente ganhar essa autonomia de cortar o tempo dele em demasia na internet, porque ele pode fazer outras coisas muito mais interessantes na vida real. Eu também quero falar. Na casa da Patrícia Gomes, o tempo de telas é restrito. A decisão veio depois que o Miguel, um dos filhos da bióloga, começou a ficar mais agitado depois de ver os eletrônicos. Eu sinto que quando assiste televisão, eles ficam mais agitados mesmo. Mas não, o Miguel não é de ansiedade, é de agitação mesmo. Deixa ele mais agitado, sabe? Uma criança mais agitada. Então, quando ele assiste no final de semana, eu dou preferência que ele assista pela manhã. À tarde não, porque eu acho que estimula muito, pode atrapalhar o sono. Então, eu prefiro dessa forma. Agita mesmo, Roseli, e essa decisão, por exemplo, da Patrícia de restringir um horário que seja um pouco mais cedo, que ele vá acalmando ao longo do dia, foi uma decisão acertada? Como é que você avalia? Muito boa a decisão. Nós temos inúmeros ensaios e artigos das ciências da saúde mostrando, né, o quanto estar na frente de uma tela por muito tempo agita a criança, e não só a criança, mas até o adulto, né? Então os médicos têm quase unanimidade em dizer que à noite, antes do horário de se recolher, não se deve estar muito tempo frente a alguma tela, seja do celular, do computador ou mesmo do tablet. Então isso vale muito para a criança. Eu adorei a decisão dela e gostaria muito que outros ouvintes e outras ouvintes pudessem pensar a esse respeito. Para bom entendedor. Alguns estudos recentes mostram que o excesso de eletrônicos pode provocar realmente um aumento na ansiedade e até depressão em alguns jovens. Há especialistas que reforçam também um aumento de diagnóstico de casos de distúrbios alimentares. E para falar sobre isso com a gente, nós convidamos a professora de psicologia, Camila Fardim. Crianças e adolescentes ainda não têm condições de filtrá-las. Eles não têm condições de dizer se aquelas informações ou imagens estão distorcidas ou não, se são verdadeiras ou se são falsas. É por isso que a rede social pode ser muito prejudicial nesta fase do desenvolvimento. Pode gerar depressão na criança, pode gerar ansiedade. Através de alguns relatos de jovens, né, que a gente já recebeu por aqui, a gente percebe exatamente isso. Um pouco de angústia, de ansiedade e de tentativa de alcançar um padrão muitas vezes inalcançável. E o que você diria para esses jovens que estão se sentindo impactados exatamente por esse excesso de redes sociais? É importante sempre o diálogo, né? Mas o diálogo, como eu sempre gosto de enfatizar,
deve começar com a escuta do filho, do aluno. Por que ele fica tanto tempo? O que ele procura? Por que isso tem provocado muita agitação ou ansiedade nele e às vezes até depressão? Ou às vezes, inclusive, estimulando determinados comportamentos que ele não tinha antes de ver na rede. É importante essa conversa e é importante às vezes também, sempre que possível, né, navegar junto com o adolescente para poder fazer comentários críticos naquilo que ele recebe, ainda sem crítica alguma. E aí ele pode começar a trilhar esse caminho, né, que não é fácil, mas é possível de ser aprendido, de a gente avaliar criticamente aquilo que a gente vê ou assiste nas redes, na internet de um modo geral. Me conta uma história. Que história você conta pra gente agora, Roseli? Qual é a sua indicação de livro hoje por aqui? Pois é, em tempos de progresso tecnológico é bom pensar na educação e também nos efeitos na saúde mental, né? Portanto, na área da saúde mental. Eu escolhi um livro que é muito bom, vale a pena ler, é um livro quase técnico, porque apresenta uma pesquisa feita com adolescentes a respeito do uso, né, da tecnologia, da internet, e discute esses resultados. O título do livro é O Adolescente e a Internet, Laços e Embaraços no Mundo Virtual. É bem interessante e vale a pena ler. Repete então pra gente, Roseli. O Adolescente e a Internet, Laços e Embaraços no Mundo Virtual. O efeito das redes sociais na saúde mental dos jovens continua sendo nosso assunto aqui nos Seus Filhos em versão ampliada. Comigo deu certo. De Belo Horizonte, conversa conosco agora a Renata Rocha, que decidiu cortar para 0 o tempo de tela dos filhos e percebeu uma maior interação entre as crianças, além de outros benefícios. Eu percebi uma mudança significativa no comportamento deles quando eu reduzi a modo 0 essa exposição à televisão, e eles passaram a brincar mais, a interagir mais entre eles, criarem novos jogos, a contarem novas histórias, e eu vi que mesmo o uso restrito, limitado e pontual gerou uma influência muito negativa, porque eles deixaram de brincar e eles tinham o interesse de ficar sentado na frente da televisão consumindo conteúdo. Um detox desse faz bem, Roseli, à saúde física, inclusive, e mental dos nossos filhos? Bom, para ela fez bem, mas não sei se toda a família é capaz de tomar essa decisão radical, né? Seria ótimo, mesmo se nossas crianças não precisassem usar as telas da televisão, do computador, do celular, porque eles têm muito o que fazer, muito a descobrir, explorar, aprender. E olha, o celular na mão de uma criança vira um brinquedo, mas um brinquedo que praticamente faz tudo sozinho, com pouca criação, com pouca participação, né, de quem usa, né, o celular, por exemplo, de modo a fazer com que ele seja uma pessoa ativa, proativa, a gente gosta de dizer. Então, se não dá para reduzir a 0, vamos reduzir o máximo possível para cada família. Se você quiser ouvir mais uma vez o nosso programa, ele fica disponível lá no site da Band News FM ou também nos tocadores de áudio. Fique à vontade para compartilhar sempre que quiser. E sempre que quiser também participe conosco pelo e-mail seusfilhos@bandnewsfm.com.br ou nos acione nas redes sociais @Roseli Saião, Roseli com Y, Saião também, ou @Thaís B. Dias, Thaís com H. Agradeço muito a produção da Luana Pereira, a sonorização do José Antônio de Araújo, a sua companhia, ouvinte da Band News FM, sempre trocando aqui conosco, dividindo as suas percepções e, lógico, agradeço a companhia e os ensinamentos dela, Roseli Saião. Beijo, Roseli, até semana que vem. Até semana que vem, é sempre uma delícia fazer esse programa com você aqui na rádio e muito carinho para os nossos ouvintes. Continue ligado, porque os Seus Filhos você só ouve aqui na Band News FM.
Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.